Nessa jornada humana, não é apenas saúde que nós vamos ter. Nessa jornada humana, nós não vamos apenas ouvir o sim, não vamos ter todas as portas abertas. Mas a maturidade tem mais a ver com as experiências que nós passamos e com as lições que nós aprendemos com elas, do que quantos aniversários você celebrou. Entenda que sim, a idade, ela nos ajuda a entrar em alguns ambientes de experiência, não todos. A idade facilita você entrar em algum ambiente de experiência, mas a lição, o aprendizado e o crescimento vai depender da sua postura, do teu comportamento, da decisão que você toma e entender que chegou o tempo de crescer. Fala comigo, eu creio. Diga comigo, eu creio. Chegou o tempo de crescer. Você diz amém por isso? Amém? Chegou o tempo dos filhos crescerem. Nós precisamos acompanhar o que Deus está fazendo. Vamos simplificar um pouco sobre maturidade. De uma forma prática. O que é maturidade, pastor? Maturidade é a decisão de você assumir responsabilidades. Isso é maturidade. Quando nós assumimos responsabilidades, nós precisamos ser 100% naquilo que a gente decide. Não é parte de nós, não é metade de nós. Não são algumas áreas da nossa vida, muito pelo contrário. Uma decisão tomada, você compromete 100% de tudo que você é. 100% de tudo que você possui. Por isso que nós precisamos entender que maturidade é a decisão de assumir responsabilidade. Quem é você nesse cenário? Você é alguém que o ano começou, estamos em um novo ano, 2024. Você é alguém que ao invés de assumir responsabilidade, você está fugindo delas. Ao invés de trazer para si a responsabilidade, é muito mais fácil assumir o papel de vítima, dizer que o problema é o outro, dizer que o problema é do A, é do B, é do C. Gastamos mais energia colocando nossos olhos no que fazem por nós, no que fazem contra nós, do que nas decisões que precisamos tomar. Do que nas decisões que precisamos colocar diante de Deus. Eu quero ser racional com você aqui essa noite. Eu não quero que você entenda que o ano virou. Estamos em 2024 e um pó mágico caiu na nossa cabeça. Tudo novo, pastor. Agora é tudo novo. Agora ninguém me para. Agora ninguém me segura. Agora vai dar certo. Não tem pó mágico na nossa cabeça. Mas existe uma decisão que se você tomar a partir de hoje, muita coisa na sua vida vai começar a mudar em nome de Jesus. Muitas coisas do lado de dentro, muitas coisas do lado de fora. Você entrou nesse novo ano assumindo que papel? Você está gastando as suas energias aonde? Querendo mostrar para todo mundo que você tem a razão, que você está certo, que você é isso, e A e B, e posta, e publica, e todos precisam saber, e você se gasta por isso. Toda essa energia que você canaliza para querer que os outros saibam, para querer que os outros aprovem, para querer que os outros vejam algo. Torna hoje, a partir de hoje, toda essa energia para agradar a Deus e saber que o Senhor conhece os que pertencem a Ele. O Senhor conhece os que são seus. Amém? O Senhor conhece os que são seus. O Senhor sabe como é que eu entrei nessa nova temporada de 2024. Como é que você entrou nessa nova temporada de 2024? Não culpe Deus de alguns processos estarem repetindo na sua vida. Não é porque Deus está brincando com a gente, é porque está faltando posicionamento. Posicionamento. Deus não está brincando com a gente não, irmãos. Porque a ordem de Deus chegou o tempo dos filhos crescerem. Chegou o tempo dos filhos crescerem. E quando os filhos crescem, novas responsabilidades podem ser atribuídas a eles. Quando os filhos crescem, novas experiências são autorizadas quando os filhos crescem. Eu não posso dar um carro na mão do André. O André tem 4 anos. Embora tudo que eu tenho é dele também. Eu não posso dar um carro na mão da Lívia, ela tem 7 anos ainda. Eu não posso entregar na mão do Levi, tem 10 anos. Embora o Levi não tenha o mesmo entendimento que o André. São
mentalidade diferente por causa da idade. E quanto mais idade, algumas experiências o Levi pode viver que o André ainda não. Deus está dando acesso. Por esses dias, Deus está dando acesso aos filhos. Porque algumas experiências vão ser necessárias serem vividas, porque chegou o tempo da gente crescer. Porque chegou o tempo da gente assumir responsabilidade. Fala assim comigo: eu acredito que chegou o tempo de assumir responsabilidade. Quem quer ficar parado, não vai assumir responsabilidade. Quem quer ficar aqui, lambendo suas feridas, do que fizeram com você, do que falaram de você, do que aconteceu em alguma situação, quem fica aqui reservado em romantizar a dor, não vai crescer, não vai se movimentar. Quem não se movimenta não serve, e quem não serve não tem experiências. Então não culpe Deus de muita coisa estar repetindo. Se a decisão foi tua entrar nesse lugar, para ficar lambendo ferida, para ficar romantizando a dor, em nome de Jesus, se você entrou aqui hoje, com a tua alma dolorida, se você entrou aqui hoje, desgastado por tantas das experiências que estão se repetindo na sua vida, Deus quer confrontar suas atitudes, mas Deus também quer consolar a sua vida. Deus também quer acolher a sua vida. Porque o pai, quando ensina, ele confronta a ação da criança, a ação do seu filho, mas ele também dá conforto, ele também acolhe. Então Deus está aqui, fazendo um convite para a igreja do Senhor, porque chegou o tempo de crescer. Algumas atitudes que nós estamos mantendo ainda, Deus vai começar a nos confrontar. Você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Algumas atitudes nossas, que nós estamos trazendo, que nós estamos insistindo em viver, que nós não estamos tendo força para soltar. Entramos nessa nova temporada querendo controlar tudo. Solta o controle. Amém? Acredita na condução de Deus. Acredita na direção do Senhor. Acredite que os passos do homem bom, diz a palavra, são confirmados pelo Senhor, e ainda que ele tropece, não ficará prostrado. Solta o controle. Você gastou tanta energia querendo controlar tudo. Controlar pessoas, controlar as situações, controlar até a vida do outro. E você só se desgastou. E o Senhor está te trazendo aqui para que você entenda. Você quer crescer? Solta o controle. Solta o controle. Coloca a tua agenda na agenda de Deus. Amém? Coloca a tua agenda na agenda de Deus. Busca alinhar o teu coração à vontade do Senhor. Ainda que confronte a sua, mas ainda que confronte a nossa vontade, ainda vale a pena confiar nos caminhos do Senhor. Ainda vale a pena acreditar, os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Amém? Nós fazemos o plano, nós controlamos. Deus precisa fazer assim, depois se mover assim, para terminar assim. Não, solta o controle, fica na posição, se posiciona nas áreas que você precisa tomar uma decisão, entrega o teu controle para o Senhor. Ele faz do jeito dele, na hora dele, do jeito que ele quer, e a forma dele, pode ter certeza, será muito melhor do que a minha e do que a sua. A hora dele é a perfeita, ele não chega atrasado, ele vem na hora certa. A nossa parte é tomar a decisão e crescer. Assumir responsabilidade é servir, e servir é estar em movimento. E nós entramos nesse novo ano debaixo dessa palavra, sobre o servir. O Senhor falou muito conosco sobre isso, sobre princípios que são inegociáveis com Deus. Somente ao Senhor servirá. E eu sirvo a Deus quando eu sirvo minha família, quando eu sirvo meus irmãos, quando eu sirvo essa geração. Então, em nome de Jesus, irmãos, você já descansou muito. Você já descansou bastante. Está na hora de entrar em movimento. A fé sem obras é morta. Até quando nós vamos apresentar a esse mundo um cristianismo morto, sem vida? Porque estamos sem movimento. Porque nós não nos movimentamos para nada. Acumulamos só pendência, deixamos o tempo passar.
deixamos as coisas acontecerem, e nós estamos acumulando pendência, e nós estamos vivendo um evangelho sem vida, um evangelho sem fé. O Senhor nos chamou para essa nova temporada, porque quem toma a decisão de se levantar para servir, está assumindo uma posição de fé, e quem tem fé, verão obras vivas, amém? Viverão experiência de verem sinais de Deus acontecerem. Então essa é a nossa decisão. Fala para o teu irmão, irmão, sirva. Sirva. Se envolva. Isso é estar em movimento, isso é crescer. Um metabolismo parado não faz o corpo crescer, mas um metabolismo ativo, em ação, em movimento, faz o corpo crescer. Amém? Então se envolva, esteja junto. Maturidade é a oportunidade de aperfeiçoamento dos seus sentimentos e dos seus relacionamentos. É a oportunidade de aperfeiçoamento. Nós não somos perfeitos, amém? Mas nós estamos no processo de aperfeiçoamento. A ação do Espírito Santo em nós está nos aperfeiçoando. Não saia daqui dizendo, o pastor falou que eu sou perfeito. Não. Você falar isso é mentiroso. E quem mente é filho de quem? Do diabo. Não, perfeito não somos. Mas nós carecemos da glória de Deus. Amém? Nós carecemos da presença do Senhor. Então estamos sendo aperfeiçoados. E essa decisão por maturidade vai aperfeiçoar, amadurecer seus sentimentos e os seus relacionamentos. Abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. O verso 13 e o verso 14. Verso 13 e o verso 14. Vamos lá? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Paulo está falando disso, não sou perfeito. Não penso que sou perfeito. Estamos sendo aperfeiçoados. Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Verso 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Diga a glória a Deus por isso. Olha o que Paulo está dizendo. Não digo que eu já alcancei, que eu estou perfeito, que não precisa que nada mais mude em mim. Muito pelo contrário. Uma coisa eu faço. Fala comigo, decisão. Uma coisa eu faço. É esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Esquecer das coisas que para trás ficam, isso não é amnésia, isso é maturidade. Amém? É maturidade. Você vai lembrar do que falaram de você, sim. Você vai lembrar do que já fizeram por você ou contra você. Mas a decisão de esquecer das coisas que para trás ficam, não é amnésia. Não é que vai vir um estalo na tua mente, vai apagar e deletar essa experiência. Muito pelo contrário. Deixar as coisas para trás e decidir prosseguir, é entender que nessa experiência, Deus já te fez crescer. Deus já te fez crescer. Deus te deu oportunidade de crescer. Isso não é amnésia, isso é maturidade. É estar bem resolvido com o que fizeram com você. É administrar sua própria mente e os seus impulsos. É isso. Hoje você administra bem o que você pensa? Hoje, você é alguém que tem a habilidade de administrar os seus próprios impulsos? Como são os seus impulsos? Eles te dominam ou você domina ele? Maturidade é isso, é habilidade. É a habilidade de você administrar a sua própria mente. Tem algumas coisas que você não vai deixar de pensar, porém elas não podem te dominar. Tem alguns tipos de pensamento que vão ainda alimentar aí, vão vir com tudo sobre a tua mente. Mas o problema é se elas te dominam ou não. Se elas guiam a tua vida ou não.
Se você se rende ao que você pensa, ou se você busca constantemente a mente de Cristo. Uma mente renovada, amém? A renovação da mente, essa metanoia sobre os teus impulsos. A sua vida é guiada por decisões ou por impulsos? Como é que você guia a sua vida? Como é que você entrou nessa nova temporada? Guiado pelos teus impulsos? Esperando sentir? Pastor, sou sinestésico, eu preciso sentir. Eu tenho que sentir as coisas, eu tenho que sentir o lugar, eu tenho que sentir a vibe, eu tenho que sentir o arrepio, eu tenho que sentir isso. Para essa temporada, o que vai guiar você? Quem vai guiar você? São teus impulsos ou são as suas decisões? Fala para o teu irmão, pé no chão, irmãos. Fala para ele, pé no chão. A nossa fé, ela não é emotiva. A nossa fé é racional. Ela é racional. Você não vai esperar o arrepio no braço. Você não vai esperar o calor no corpo. Você não vai esperar a luz piscar 7 vezes. Você não vai lá fora colocar um novelo de lã para ver se molha ele e seca do lado, ao redor. A nossa fé é racional, irmãos. Deus pode nos dar alguns sinais, mas isso são experiências específicas, tá bom? Mas eu quero que você entenda que a decisão de viver por decisões, por fé, é você ser racional. Amém? É você acreditar no que Deus está falando, naquilo que Deus disse sobre você, de como o Senhor está te trazendo para essa nova temporada, e você viver sobre uma decisão. Qual é a sua decisão hoje? Qual é a sua decisão hoje? Pastor, você está falando coisas aí que eu estou me sentindo muito longe disso. Eu me sinto distante do que o Senhor está falando aí. Mas fica tranquilo. O mesmo Deus que nos manda crescer, Ele também nos apresenta os processos. Amém? O mesmo Deus que nos fala assim, ó. Quando você era menino, você pensava como menino. Você falava como menino, você agia como menino. Mas agora você é homem. E quando você chega a essa maturidade, você precisa então deixar as coisas de menino. Nós olhamos para Deus falando, Deus, valeu, hein? Que trabalhão que o Senhor está me dando. Mas espera aí, Deus é tão cheio de graça, que até o processo Ele traz para nos ajudar a crescer. Amém? Deus fez isso com Israel. Deus fez isso com a nação de Israel. Deuteronômio 7:22, você não precisa abrir. Sabe o que Deus falou para Moisés? Eles estavam na jornada para tomar posse da terra prometida, Canaã. Só que Canaã não era apenas uma região. Canaã era o conjunto de várias cidades compunham a região de Canaã, que era a promessa que Deus havia dado a Abraão, de que o povo de Deus herdaria aquela terra. Porém, para tomar posse de Canaã, Deus trouxe os processos, de Deus falou em Deuteronômio 7, eu expulsarei os inimigos pouco a pouco. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não é poderoso para num estalar de dedo, num sopro da sua boca, num piscar dos seus olhos, ou seja, qual for a ação de Deus, exterminar de uma vez todos os nossos inimigos, sim ou não? Deus não é poderoso para isso? E por que Ele não fez? Se Deus é poderoso para isso, por que Ele não fez assim com Israel? E o mesmo Deus que promete é o mesmo Deus que é poderoso para fazer. Mas Deus foi tão dinâmico para o crescimento da nação, que Deus falou assim, depois você pode ler a continuação na sua casa. Capítulo 7 fala assim, que se Deus tirasse todos os inimigos daquela terra, todos de uma vez, os animais selvagens se multiplicariam. E se multiplicasse os animais selvagens, não sobraria um homem vivo. Então para que Deus ia prometer algo, tirando todos os inimigos, sendo que o próprio povo de Israel seria morto pelos animais selvagens? Aí Deus traz os processos. Deus vai trazendo os processos. Porque os processos foram o quê? As guerras que Israel ia passando de cidade em cidade. Ia destruindo um povo aqui, aí destruía outro povo ali. E exatamente o que Deus falou para Israel foi acontecendo. Pouco a pouco Deus foi tirando os inimigos. Pouco a pouco. Então, irmãos, Deus está nos chamando a crescer, amém? Mas
Maturidade requer tempo. Ela não é instantânea. Maturidade, ela vem com os processos. Aí eu te faço agora uma pergunta madura. Você aceita os processos de Deus? Ninguém fala amém? Você aceita os processos de Deus? Você aceita Deus mexer algumas coisas aí? Ou você ainda está sentado nessa cadeira segurando o controle? Tremendo, segurando todo o controle. Senhor, vai doer isso. O Senhor está perguntando, você aceita os meus processos? Eu quero te fazer crescer e eu vou te ajudar a crescer. Mas se você aceitar os processos, assim como foi com a nação de Israel, que Deus estabeleceu para si um povo. Amém? Deus estabeleceu para si um povo, e não foi um povo qualquer não, um povo forte. A nação de Israel é uma nação forte. Amém? Fundamentada. É muito rica a sua cultura. É muito rico o que eles vivem, as coisas que eles fazem, de muita coisa. Aceitar os processos de Deus é deixar Deus assumir o teu crescimento. Você está pronto para deixar Deus assumir o teu crescimento? Ou está confortável do jeito que está? É a sua decisão. É a sua decisão. Amém? Só o tempo garante a maturidade? Não. Ela precisa ser acompanhada do processo. Fala assim comigo, o processo me amadurece. Diga comigo, o processo trata o meu caráter. Fala, o processo me capacita para administrar o peso das minhas bênçãos. Até isso Deus se preocupa com a gente, porque nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos, mas a maturidade nos faz administrar o peso de todas essas bênçãos, para que a gente não se perca, para que a gente não venha se perder. Isso é maturidade, é pouco a pouco, é você ver Deus fazendo pouco a pouco. Tenha paciência, irmãos. Amém? E se você sair daqui hoje tomando a decisão de crescer, diga até para quem está com você, fala, tenha paciência comigo. Tenha paciência comigo. Eu quero crescer. Eu quero crescer. Isso não é instantâneo, isso requer tempo, requer processo, requer aceitar muitas vezes o que eu não quero aceitar, mas se é a vontade de Deus, vai ser o melhor para mim. Vai ser o melhor para a minha vida. Paciência. Amém? E agora o ápice de aceitar o processo de Deus é que Ele vai te tornar mais parecido com Jesus. Amém? Ele vai te tornar mais parecido com Jesus. Maturidade não vem no começo e nem surge no final. Não vem no começo e nem surge no final. Maturidade é tratada no meio do percurso. Você está no meio do percurso, irmão. Você não está começando agora, você já começou faz tempo. E também não vai acabar agora, ainda existe um tempo ainda pela frente. Então, nesse meio do percurso, é onde Deus está fazendo o convite para que eu e você cresça. Para que eu e você amadureça. Para que eu e você não venhamos a viver daquilo que nós pensamos apenas. Viver servos e reféns dos nossos impulsos, mas nós temos a mente de Cristo. Eu declaro sobre você nessa noite, que você vive essa renovação na sua mente, você vive essa metanoia no seu entendimento, que nós tenhamos a mente de Cristo, em nome de Jesus. Amém? A mente de Cristo, nos fazer pensar como Ele. Então estamos no meio do percurso, agora é a hora de crescer. Fala para o teu irmão, agora é a hora, irmãos. Agora é a hora. Agora é hora de deixar as coisas de menino. Agora é hora de deixar a velha vida para trás. Agora é hora de deixar as bagagens que não entram na porta estreita. Não adianta. Ela não entra. Deixa tudo isso. Deixa tudo isso para trás. Deixa a velha vida, as suas filosofias e toda a energia que você gastou até aqui, e agora você tem um alvo. Eu esqueço e deixo para trás as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Agora é o tempo, agora é a hora de crescer. Já para encerrar, você já ouviu falar da síndrome do Peter Pan? Já? Essa síndrome
que ela desperta em adultos comportamentos infantis, né? Para de sorrir, gente. Estou vendo cada um aqui. Ela desperta em indivíduos comportamentos infantis e inseguros. Esses comportamentos infantis e essa insegurança te impede de crescer. Te impede de crescer. Não é Deus que está bloqueando nada, não. É você que está se opondo. Amém? Você que está se opondo. Quando nós adquirimos essa síndrome, nos comportamos como um menino, nos tornamos tão inseguros, nós vamos acabar falhando em assuntos da fase adulta. Nós não vamos ter coragem de encarar algumas coisas. Nós vamos olhar para todas as direções, menos para aquilo que está nos gastando. Nós vamos olhar para tudo, nós vamos abrir muitas portas, mas nós não vamos entrar pela porta certa. Você é um adulto que tem dificuldade de resolver assuntos da fase adulta? Como é que você está? Você tem alguma dificuldade? E não apenas dificuldade de lidar com assuntos, mas é de falhar. Nós falhamos nos assuntos da vida adulta também. Elas agem diferente do padrão. Por quê? Porque elas se recusam a crescer. Recusam a crescer. Só tem uma coisa que impede você de crescer: sua falta de decisão. Sua falta de decisão. Não é o céu que ficou de bronze para você. Não é Deus que foi para trás de uma cortina e se escondeu de você. Não foi Deus que tirou do nosso meio as experiências. E Ele não se revela mais como se revelava antes. É a gente que se acomodou com o raso. É nós que montamos a nossa tenda na superfície, quando Deus está nos chamando para a profundidade. Venha, vem para a profundidade. Mas nós já armamos a nossa tenda, estamos confortáveis. É conveniente isso. Se tornou conveniente. Irmão, que perigo se o teu cristianismo se tornou conveniente para você. Que perigo se o nosso cristianismo não nos incomoda mais em nada. Que perigo se o nosso cristianismo faz a gente olhar para o nosso casamento como se nada pudesse mudar ainda. Que perigo se o nosso cristianismo faz a gente olhar para a nossa vida espiritual e achar que nós já vivemos os melhores dias lá atrás e que hoje nada mais vai acontecer. Que perigo! Você corre o risco de armar sua tenda na superfície, quando Deus está te chamando para as águas mais profundas, porque lá estão as nossas experiências. Como é que você começou essa nova temporada? Você vai deixar o teu relacionamento na superfície até quando? Coloque em ordem esse relacionamento. Casa com ele, casa com ela. Quando é que você vai colocar em ordem as outras coisas? Viver conveniente na superfície? O Senhor está nos chamando para uma decisão mais madura. Amadurecer relacionamento também é maturidade. Amadurecer sentimento também é maturidade. O Senhor está nos chamando para sair da superfície. Amém? Está nos chamando para sair da superfície. Solta o teu controle e aceita o plano de Deus. Solta o seu controle e aceita o plano de Deus. Não tente ajudar Deus, não. Só dependa dEle. Só dependa dEle. Se alinhe com Ele. Clame todos os dias dizendo: Senhor, guia meus passos, me guia pelos teus caminhos. Eu não quero desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero caminhar para aquilo que o Senhor tem para mim. O que o Senhor tem para mim, eu quero. O que o Senhor tem para a minha casa, eu quero. O que o Senhor tem para o meu ministério, eu quero. Eu quero o que o Senhor tem para a minha vida, ainda que me confronte. Mas eu quero. Amém? Onde é que você está nesse plano de Deus? Onde é que você se encontra? Onde você armou sua tenda? Armar a tenda é decidir habitar. Armar a tenda é se tornar aquele ambiente confortável para você. Amém? Tem algumas lutas que você está passando, que não é o diabo te perseguindo não, viu? É Deus sinalizando para você que chega a hora de você sair da zona de conforto. Tem algumas situações que estão apertando você hoje aí. Ai, se o diabo não me larga. O diabo me perturba, o diabo é isso, o diabo é aquilo. O diabo usou fulano. O
diabo está lá do outro lado dizendo, não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada não. É o próprio Deus que está ali, ó. É o próprio Deus que está querendo tirar você dessa zona de conforto. Amém, irmãos? Fala para o teu irmão, chegou o tempo de crescer. Chegou o tempo de crescer. A nossa fé é racional. A nossa fé é racional. Ah, pastor, mas amanhã é segunda-feira. Amanhã veremos a maturidade. É na segunda-feira. Aqui é lindo, gente. Aqui é lindo, né? Aqui a gente ouve a palavra, aqui a gente vai orar, aqui a gente chora, aqui a gente volta grandão para casa. Não é? Volta grandão. Segunda-feira é amanhã, gente. Amanhã é segunda-feira. Amanhã o dia dirá se a nossa decisão continua ou se tudo isso aqui foi só uma emoção. Ou se tudo isso aqui foi um fogo de palha. Ou se tudo isso aqui foi só mais um encontro que você saiu da sua casa e veio. Irmãos, Jesus Cristo não mudou, Ele é mesmo ontem, Ele é mesmo hoje, Ele será o mesmo para sempre. Se Ele é o mesmo e não mudou, então as experiências estão de pé. Se Ele é o mesmo e não mudou, então Ele continua a falar com o homem na terra. Se Ele é o mesmo e não mudou, Ele ainda continua a tocar em pessoas e transformar um homem. Se Ele é o mesmo e não mudou, Ele pode entrar na tua casa, fazer um reboliço e mudar por completo a história da tua vida e da tua casa. Se Ele é o mesmo e não mudou, Ele ainda pode fazer coisas maiores que o meu olho não viu e nem o meu ouvido ainda ouviu. Você crê nisso? Crê nisso? Vamos trabalhar junto com o céu? Amém? O céu traz o sobrenatural e eu entrego para o céu a minha decisão. Eu entrego para o céu a minha decisão. Deus quer a sua decisão nessa noite. Amém? Para que o teu casamento mude. Deus quer a sua decisão nessa noite para que o teu ministério mude. Deus quer a sua decisão nessa noite para que a tua vida financeira mude. Deus quer a sua decisão para que todas as áreas da sua vida mude. Ó, nós estamos no começo do ano, mês que vem, já iniciou um ano letivo. Você ainda está em dúvida, será que Deus quer que eu faça ou não? Será que Deus quer que eu seja isso ou não? Será Deus que quer que eu faça essa faculdade ou não? Você tem um recurso? Vai, Deus é contigo, irmão. Vai, Deus é contigo. Nós precisamos fazer brilhar diante dos homens as nossas boas obras, para que eles glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Nós queremos só ficar dentro da igreja, brilhando só aqui dentro. E não é para isso não. Essas paredes podem ser derrubadas a qualquer hora. Qualquer situação da natureza pode acontecer, arrancar esse telhado e a gente não conseguir nem se reunir aqui. E nós vamos deixar de ser igreja? E nós vamos deixar de ser filho de Deus? E nós vamos deixar de brilhar a luz do Senhor que está em nós? Fala para o teu irmão, não. Não. É onde o Senhor está nos enviando. Nós estamos aqui, nós brilhamos a luz do Senhor. Mas amanhã você vai para o teu trabalho, lá você brilha a luz do Senhor também. Você toma a decisão de se formar, de ter uma profissão. E nessa profissão você vai ser tão bom, tão excelente, que vão poder olhar para você e não vão ver apenas a tua habilidade, vão ver Cristo em você. Vamos ver Cristo em você. Então, irmão, está desanimado com o estudo? Vai estudar, irmão. Dá o teu melhor. Dá o teu melhor. Abra os teus livros. Vai estudar. Se capacite. Amém? Uma vez eu ouvi de um pastor. Eu vou reproduzir isso aqui. Eu vou ouvir de um pastor. E esse pastor, ele falou um dia com relação à decisão de nós nos formarmos e termos uma profissão também para a glória de Deus. Ele falou assim, ó, eu vou aceitar a ausência de vocês na igreja, se vocês estiverem se formando. Se vocês estiverem se formando, eu entendo a ausência de vocês na igreja. Você está entendendo? Diga amém. Amém? Então, é a sua decisão. Não coloque a sua idade como impedimento. Ah, mas meu tempo já passou, irmãos. Isso é desculpa para quem não quer crescer. Isso é desculpa para quem não quer crescer. Meu tempo já passou, pastor. Ah, isso é coisa para os jovens. Os jovens. Isso é coisa para os jovens. Não, isso é coisa para você, para mim, é para o nosso tempo. Você está respirando, você está vivo. Você está vivo aí, irmão. Quem está vivo dá uma glória a Deus. Você está vivo.
é para hoje, é para agora, é para esse tempo. É para esse tempo. Nós vamos ficar escondidinhos aqui dentro. E lá, a arte está lá mundanizando, a arte está lá pregando ideologia, e nós estamos aqui dentro. Nós estamos aqui dentro enquanto a cultura está lá fora arrasando com a família, acabando com os filhos da gente, fazendo um monte de coisa. Nós estamos aqui dentro. Irmão, faça brilhar essa luz, toma uma decisão, faça brilhar essa luz, para que eles vejam as vossas boas obras, eles vão glorificar o nosso Pai que está no céu. Amém? Seja bom no que você faz, seja bom no que você já está fazendo, seja excelente para a glória de Deus, entregue às pessoas o teu melhor, porque isso é servir, e você está servindo a Deus fazendo isso. Amém, gente? E para finalizar, qual é a sua decisão? Jesus assumiu a alta posição, porque Ele aceitou o processo de passar dor, Ele aceitou o processo de passar pelo Calvário, Ele aceitou o processo de passar por toda a vergonha, de se colocar maldição no nosso lugar, e aceitando todo esse processo, a Bíblia vai dizer que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então é a sua decisão em aceitar os processos de Deus. Amém, gente? Fica de pé no seu lugar.